Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre duas retas. Bom, a definição que a gente conhece na geometria euclidiana, que como que a gente calcula a distância entre a reta R e a reta S? É simplesmente você calcular a distância entre quaisquer dois pontos, entre todos os pontos, né, da reta R para a reta S, pega todas as possibilidades, um ponto na reta R, um ponto na reta S, calcula a distância. Faz isso para todos. Aí você vai pegar o menor número possível que você obteve aí. Por definição, essa é a distância entre as retas, tá? A gente sabe da geometria, lá da geometria euclidiana, que dadas as duas retas RS, tá? Existe, aí depende do caso, né? Essa reta pode ser única ou não, mas existe uma perpendicular, uma reta que é perpendicular nas duas retas dadas, tá? Então, se pegar a reta R e a reta S aqui, ó, eu consigo traçar uma perpendicular a essas duas retas, né? Então, existe uma reta, essa aqui, ó, que faz um ângulo de 90 graus tanto com R quanto com S e intercepta ambas, tá? Digamos esses pontos aí, ó, P e Q. E esses pontos P e Q são justamente os pontos que minimizam essa distância entre os pontos da reta R e reta S. Então, a menor distância possível entre os pontos da reta R para pontos da reta S ocorre aqui nessa perpendicular, tá? Então, a distância entre a reta R e a reta R e a reta S é a distância entre P e Q, onde P e Q são as interseções de R e S com essa perpendicular comum a elas, tá? É, sempre existe perpendicular, tá? É, quando as retas são paralelas, existem infinitas, e quando as retas são reversas, ela é única. Ah, é claro que se as retas forem concorrentes, a distância é zero, né? Se duas retas têm uma interseção, né? A distância é zero nesse caso, tá? Nós nem precisa falar dessa perpendicular. Mas no caso que elas forem paralelas, nós temos infinitas perpendiculares, né? Qualquer perpendicular a uma reta é perpendicular da outra também, tá? Aí no caso em que elas forem reversas, a gente aprende na geometria euclidiana que existem uma, né? Uma única. É tipo nesse desenho aqui, ó. Tem só uma reta que é perpendicular a ambas. Então vamos analisar esses três casos e deduzir uma formulazinha aí para calcular a distância entre duas retas RS. Bom, aí vamos supor primeiramente que, tipo nesse caso aqui, ó, as retas RS são reversas. Também lá na geometria euclidiana a gente sabe que dado uma reta S, tá aqui ó, e uma reta R, existe um único plano que contém R. Existe um plano, né? Não precisa ser único, que contém a reta R e é paralelo a S. Tá? Ele é único, mas no nosso caso aqui não precisa ser único. Então, existe um plano π que contém a reta R e é paralelo a S. Tá? Então, como a reta R e o plano π são paralelos, qualquer ponto que eu pegar aqui no plano, quando eu calculo a distância até o plano, qualquer ponto que eu pegar na reta S, calcular a distância até o plano π, vai dar sempre o mesmo valor. Tá? Que vai ser justamente a distância da reta S à reta R. Tá? Então, se eu traçar perpendicular aqui, ó, comum a RS, a distância entre esses dois pontos, né, vai ser justamente a distância do ponto desse ponto ao plano π, né? Isso vai valer para qualquer ponto que eu pegar, vai dar o mesmo valor sempre, tá? Então, nesse caso, a distância da reta R até a reta S é a distância do ponto B até o plano π. Quem é B? B é um ponto qualquer da reta S, tá? E π é um plano que contém R e é paralelo a S. Aí vamos lá. Lembrando da aula passada, como é que se calcula a distância de um ponto a uma reta, né? Tem que fazer essa fórmula aqui, né?
Escolhe A um ponto qualquer no plano, tá? No nosso caso a gente vai pegar um ponto A aqui, ó, na reta R, em particular é um ponto do plano. Então aqui a gente aprendeu na aula passada que a distância do ponto B até o plano π é essa fórmula aqui, né? Você vai fazer o vetor AB, produto escalar com o vetor n, em que n é um vetor normal ao plano, tá? Só que na aula que a gente fez sobre vetor normal, a gente viu que só tem dois vetores diretores de um plano. O produto vetorial deles, né? Que é esse vetor aqui, ó, é um vetor normal a esse plano. Tá? Então, no lugar desse n, a gente vai colocar o R vetorial S. Por quê? Então, por que eu posso usar R e S como vetores diretores do plano π? Bom, R está contido em π, então o vetor R é paralelo a π. S é paralelo a π. Então o vetor S aqui, ele é paralelo a π também. Tá? Esse vetor aqui também é paralelo à reta S, tá? É o vetor diretor da reta S. Eles não são paralelos porque as retas R e S não são paralelas, tá? Então esses dois vetores são vetores diretores do plano π. Em particular, do produto vetorial deles é um vetor normal ao plano π. Tá? Então, a forma que a gente usa para calcular a distância entre R e S, nesse caso, é essa aqui. Só que vamos lá, cuidado. Primeiro a gente só deduziu essa fórmula por causa em que R e S são reversas, né? Bom, se R e S são concorrentes, essa fórmula também vale. Se R e S são concorrentes, a distância delas é zero, né? Igual no desenho que eu fiz aqui, ó. Se elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum, então a distância é zero. Se eu tentar usar essa fórmula aqui, ó, eu não consigo, né? Porque se R e S são concorrentes, os vetores AB, né? Aqui tá acontecendo algo assim, ó. Eu tenho a reta R e a reta S. Tem um ponto A aqui e tem um ponto B aqui. Quando eu faço esse produto escalar aqui, ó, na fórmula, AB escalar RS, sei lá, esse aqui é o vetor R, esse aqui é o vetor S. Aí o R o RS vai ser ortogonal, perpendicular nesse plano determinado por essas retas RS, né? Então o vetor R, vetorial S, ele vai ser ortogonal a esse vetor AB. Tá? Então na hora de fazer a conta, esse produto escalar vai dar zero. Tá? Se esse produto escalar dá zero, então essa fórmula vai me dizer que a distância entre R e S dá zero, que é o que tem que acontecer. Tá? Então nesse caso, a gente usa a fórmula ainda. Dá certo usar essa fórmula, né? Tanto quanto quando as retas R e S são reversas e quanto quando elas são concorrentes. Bom, a última possibilidade é que as retas R e S sejam paralelas. Bom, se elas são paralelas, quando você faz o vetor AB nem precisa olhar o AB ainda. Vamos lá, para aplicar essa fórmula aqui, ó, você tem que fazer primeiro o produto vetorial entre R e S, né? Para achar um vetor normal. Como esses dois vetores serão paralelos, né? Porque as retas são paralelas, o produto vetorial deles vai dar zero. Então não dá para aplicar essa fórmula, né? Daí apareceria uma divisão por zero aqui, ó. Então quando as retas forem paralelas, essa fórmula não funciona. Só que nesse caso, ó,
Qual que é a distância entre essas retas? É simplesmente calcular a distância de qualquer ponto da reta R à reta S. Ou também calcular a distância de qualquer ponto da reta S à reta R. Aí a gente aprendeu na aula passada, que quando a gente estudou distância de ponto a reta. Tá? Então, se as retas R e S são paralelas, a distância entre R e S, por definição, é a distância de um ponto A qualquer da reta R até a reta S, que é a mesma coisa que calcular a distância de qualquer ponto B da reta S até a reta R. Tá? Apesar da explicação que eu dei aqui, ter dividido em casos, verificando primeiro a posição relativa, a gente não precisa verificar a posição relativa das retas, tá? Na hora de resolver o exercício. Vamos lá. Olha, se as retas forem reversas, você aplica essa fórmula e o resultado vai dar um número ali não nulo. Vai dar certo, a gente já viu. Se as retas forem concorrentes, essa fórmula aqui serve. Porque aqui vai dar zero. E se elas forem paralelas, se você tentar aplicar essa fórmula, você vai chegar aqui, o produto vetorial aqui dá zero. Então não acho que para qualquer duas retas que precisa calcular a distância, você vem aqui e calcula a distância nessa fórmula. Então de qualquer forma, em qualquer caso, você precisa calcular a primeira coisa aqui, ó, os vetores AB e os vetores R vetorial S. O único problema que dá aqui é quando é esse caso aqui, em que as retas são paralelas. Mas nesse caso, você vai saber que você está nesse caso porque o produto vetorial entre R e S vai dar zero. Então pega duas retas, acha lá os vetores diretores, calcula o produto vetorial. Se der zero, você já sabe que as retas são paralelas, aí você vai ter que já sabe que não é essa fórmula que você vai usar para calcular a distância. Você vai usar a fórmula da distância de um ponto até uma reta. Tá? E se não der zero, aí você aplica a fórmula. Tá? Você não precisa saber a posição relativa das retas, tá? Ok? Mas na hora fazendo a conta calculando a distância, dá para descobrir, na verdade, a posição relativa, né? Então, por exemplo, se calculou o produto vetorial, esse produto vetorial aqui, ó, se ele deu zero, você sabe que as retas são paralelas. Agora, você vai lá calcular a distância deu zero, né? Esse número aqui deu zero, o que implica que a distância é zero. Você conclui que as retas são concorrentes, né? A menos que elas sejam iguais, né? São iguais ou concorrentes. E se você fizer essa conta e o resultado for um número positivo, você sabe então que as retas são reversas, né? Que se elas fossem paralelas, a distância também é positiva, só que daí você não consegue calcular por essa conta, né? Pareceria uma divisão por zero aqui, tá? Então para calcular a distância aqui, o que você vai fazer? Você vai aplicar essa fórmula. Primeira coisa, calcula o R vetorial S. Se ele não der zero, você faz essa conta. Vamos lá, entender a fórmula. R é um vetor diretor de R, S é um vetor diretor de S, A é um ponto de R, B é um ponto de S. Tá? Só isso. Então a gente vai tentar aplicar essa fórmula direto. Em qualquer caso. Se o produto vetorial aqui não der zero, beleza. Faz a conta, o resultado é a distância. Se ele der zero, aí você muda a estratégia. Você vai calcular a distância, vai pegar um ponto de uma reta, calcular a distância desse ponto até a outra reta, igual a gente aprendeu ali 2 aulas atrás. Ok? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Quero calcular a distância entre a reta R, dada por essa equação vetorial aqui, e essa reta S aqui, ó. Então, vou escrever de uma maneira mais bonitinha as equações da reta S. Vamos colocar na forma planar, ó. Eu posso igualar aqui, ó. 3x menos 2z menos 3 igual a zero e também y menos z menos 2 igual a zero, né? Então a equação planar
fica assim. Bom, a partir disso aqui vamos deduzir uma equação vetorial. Nas duas equações, ó, na primeira dá para escrever x em termos de z e y em termos de z. Né? Então a gente consegue deduzir uma equação vetorial, paramétrica e vetorial também, né? Dessa reta. Então, da primeira equação, bom, só para lembrar, você tem a equação de uma reta na forma planar. Como é que eu deduzo as equações paramétricas, vetoriais? Você vai pegar duas das variáveis e escrever em termos da terceira. Né? No caso aqui, ó, tem z nas duas equações, fica fácil, né? Isolar x e y lá. X na primeira e y na segunda, né? Então isso aqui, ó, que vale dizer que 3x é igual a 2z mais 3. Então isso equivale a dizer que x é 2z sobre 3 mais 1. Agora pega a segunda equação aqui. Y menos z mais 2 igual a 0. Isso equivale a dizer que o y é z menos 2. Só conferir aqui. O y é z mais 2. Eu tinha copiado errado aqui a equação. Daqui pra cá. Portanto, ó, a equação na forma paramétrica da reta S vai ficar x é igual a 2 terços. Então z é o parâmetro. Então como usual, vou colocar em t, né? X é 2 terços de t mais 1. O y é t mais 2. E o z está livre. Z é t. Então, nós temos então um ponto B na reta S, tem coordenadas 1, 2, 0, né? No vetor diretor da reta S, eu vou pegar, só para simplificar, 3 vezes esse vetor aqui, ó. É o 2 terços, 1, 1, né? Para não trabalhar com essa fração aqui. Bom, esse cara, ó, olhando para a equação aqui, é um vetor diretor, né? Então, os coeficientes 2 terços, 1 e 1. Tá? Então ele é um vetor diretor, então qualquer múltiplo dele também é. Então eu vou usar o vetor de coordenadas 2, 3, 3. Se você olha aqui para as equações para a equação de R, né, nós também temos um vetor diretor, né? 1, 3, 1 e um ponto menos 1, 2, 0. Tá? Também o ponto A de coordenadas menos 1, 2, 0 é um ponto da reta R. E um vetor diretor da reta R é o vetor 1, 3, 1. Então lá temos, para aplicar a fórmula, você vai ter que fazer esse produto escalar daqui, ó. Então primeiro vamos achar o vetor AB. Se você quiser começar primeiro pelo R vetorial S, para ver se dá zero ou não, que é importante, né? Acho que é até melhor, porque daí você evita fazer contas à toa, né? Então se é 1, 2, 0 menos 1, 2, 0.
Isso vai dar o vetor 2, 0, 0, né? 1 menos menos 1, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. Agora vamos calcular o produto vetorial entre R e S. Isso é o determinante. O vetor R está aqui, ó, 1, 3, 1, né? O vetor S está aqui, ó, 2, 3, 3, tá? Vamos fazendo a conta que dá 9 menos 3 dá 6. Agora aqui no J, 2 menos 3 menos 1. Agora no K dá 3 menos 6 menos 3. Então, como esse produto escalar aqui não deu vetor nulo, você já sabe que as retas não são paralelas, então você aplica a fórmula. Então a distância entre R e S, então isso é módulo de AB escalar R vetorial S dividido pela norma de R vetorial S. AB está ali, ó, 2, 0, 0. R vetorial S está 6 menos 1 menos 3. Aí a norma do R vetorial S é 6 quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. O numerador, ó, fica 2 vezes 6, 12. 0 vezes 1 menos 1, 0. 0 vezes menos 3 dá 0. Então isso aqui dá módulo de 12, que é 12, né? Denominador, ó, vai dar 36 mais 1, 37 mais 9, 46. Sobre. Ou seja, a distância entre a reta R e a reta S é 12 dividido pela raiz quadrada de 46. Aí todo exercício vai ser assim, pelo menos no começo. Você vai ter que encontrar os vetores diretores, determinar se fazer a conta, né? O produto vetorial deles. Aí tem primeira coisa confirmar se vai dar o vetor nulo ou não, tá? Se não der o vetor nulo, como foi nesse caso, aí você calcula usando essa fórmula, em que A é um ponto de R e B é um ponto de S. Ó, gente, agora vamos fazer um exemplo, né? Na verdade são três, né? Então em cada item aqui é dada uma reta, desculpa, duas retas RS, a gente quer calcular a distância delas, né? No item A, eu tenho que 2, 1, 0 é um ponto de R e 1, menos 1, 1 é um vetor diretor de R, tá? Bom, temos que na reta R um ponto A e um vetor diretor da reta R é o vetor 1, menos 1, 1. Deixa eu... a reta S é mesmo, entre aspas, problema ali do item anterior, né? Primeiro tem que botar na equação paramétrica ou vetorial dessa reta, né? A equação da reta S na forma planar vai ficar x mais y mais z igual a 0 e 2x menos y menos 1 igual a 0. Na verdade já está na forma planar, né? Que ele escreveu numa linha só, mas é isso aqui. Bom, vamos escolher aí
uma variável para isolar, né? Escrever. Na verdade, eu escrevi duas para isolar, né? Em termos de uma terceira. Eu vou escrever y e z em termos de x, tá? Então na primeira equação, ó. ah, mais fácil lá na segunda, né? Vamos na segunda primeiro, que isso daí só tem uma variável, né? Isola o y. Então o y é 2x menos 1, né? Eu já tenho o que eu queria. Aí a gente vai substituir na primeira e isolar o z. Então a primeira equação é x mais y mais z igual a 0. Isso implica que x mais 2x menos 1 mais z igual a 0. Então vamos isolar o z. Então x mais 2x, 3x, menos 1 mais z igual a 0. Então o z é 1 menos 3x. Portanto, nós achamos as equações paramétricas da reta S, né? Bom, x está livre. Então x é o parâmetro t, né? O y vai ficar 2t menos 1. E o z vai ficar 1 menos 3t. Aí então, um ponto da reta S vai ter coordenadas 0, 2, 1. Então, B é um ponto de S e um vetor diretor da reta S é o vetor que tem coordenadas 1, 2, menos 3. Eu errei aqui, né? Vamos de novo aqui. As coordenadas do ponto B, ó. Na primeira equação, x igual a 0 mais 1t. Então a primeira coordenada é 0. Y, né? É 2t mais menos 1, que na verdade é menos 1 mais 2t. Então a segunda coordenada é menos 1, tá? Não é 2. Eu usei o 2, mas tá errado aqui. E o z é 1 menos 3t, então a terceira coordenada é 1. Pro vetor S, né? Você olha os coeficientes ali que multiplicam o t, né? Que dá 1, 2, menos 3. Aí, agora tá certo. Então vamos fazer as contas lá. Esse produto vetorial, então é o determinante dessa matriz aqui, né? O R 1 menos 1, 1. E o S tá aí, ó. 1, 2, menos 3. Então vamos lá, ó. O I dá 3, menos 2 dá 1. O J dá 1 mais 3, 4. K dá 2 mais 1, 3. Como não deu vetor nulo, a gente calcula a distância usando a fórmula que a gente conhece, tá? Que eu dei nessa aula. Então aqui se calcula, a gente vai calcular ainda o vetor AB, né? Então você vai pegar coordenadas de B menos as coordenadas de A, que é o 2, 1, 0. Isso dá o vetor menos 2, 1. Assim, a distância entre R e S
é o módulo do produto escalar entre AB e o produto vetorial entre RS, dividido pela norma do produto vetorial entre RS. Então AB está ali, ó, menos 2, 1. R vetorial é essa ali, 1, 4, 3. Aí a norma desse vetor 1, 4, 3 fica raiz quadrada de 1 quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então lá, o escalar multiplica a coordenada. Então menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. 1 vezes 3, 3. O denominador vai dar 9 mais 16, 25, mais 1, 26. Então dá a raiz quadrada de 26 no denominador. Então o numerador vai dar menos 10 mais 3, menos 7. Isso aqui vai dar 7 dividido pela raiz quadrada de 26. Então essa é a distância entre essa reta R e essa reta S aqui. Bom, agora no item B, ó, a gente tem essa reta aqui e essa reta aqui. As duas são dadas em termos de suas equações vetoriais, né? Então, primeira coisa, vamos calcular o produto vetorial, né, entre os vetores diretores, né? Então no item B, ó, nós temos que o ponto A tem coordenadas 1, 1, 0, é um ponto da reta R. Ponto B, ele vai ter coordenadas 3, 3, menos 2, é um ponto da reta S, né? Ó. Aqui, ó, 1, 1, 0 e 3, 3, menos 2. O vetor diretor da reta R é o 2, menos 1, 1. Aqui. E o vetor diretor da reta S é menos 2, 2. Então vamos calcular o produto vetorial entre R e S. Então você vai fazer o produto vetorial entre as triplas 2, menos 1, 1 e menos 2, 2. Então isso vai dar menos 4 mais 2 mais 2, né? Isso aqui dá 0. Então, como esse produto vetorial deu 0, nem precisa fazer conta, tá? A distância entre R e S vai dar 0. Tá? Por que eu sei que vai dar 0? Vai ficar 0 dividido pela norma do R vetorial S, né? Então vai ficar 0 sobre... Nesse caso vai dar 0 sobre raiz de 72. Tá? Então vai dar 0. Então a distância é 0. Então o que a gente pode concluir? Nesse caso elas são concorrentes. No item C, uma das duas equações aí de RS em termos de equações planares, tá? Então lá, item C. Primeiro vamos escrever em termos de sistema de equações, né? Aqui até dá para deduzir as equações simétricas, mas vamos fazer como equações planares também, ó. A primeira equação aqui é para ficar y igual a 3z menos 2. Isso, né? Ó, y igual a 3z menos 2. E a gente também pode igualar a primeira, né, com a última, né? Y igual a 3x mais 1.
Então eu vou isolar z e x em termos de y. Então da primeira equação, ó, y é igual a 3z menos 2. Isso implica que 3z é y mais 2. Então z é 1/3 de y mais 2/3. Da segunda equação, vou isolar o x. Então y é 3x mais 1. Isso implica que 3x é y menos 1. Então x é 1/3 de y menos 1/3. Portanto, as equações paramétricas da reta R vão ficar assim, ó. Desculpa, é o segundo que eu isolei errado, né? Não, isolei certo, desculpa. O y aqui ficou livre, né? Então o x vai ficar 1/3 de t menos 1/3. O y é variável livre, y é igual a t. E o z é 1/3 de t mais 2/3. Tem que fazer a mesma coisa para S, né? Então essa é a equação planar, é 3x menos y mais 3 igual a 0 e 3z menos y menos 6 igual a 0. Então aqui está a equação de R. Então equações de S na forma planar vão ficar assim, ó. 3x menos y mais 3 igual a 0 e 3z menos y menos 6 igual a 0. 3x menos y mais 3 igual a 0 e 3z menos y menos 6 igual a 0. Aí eu vou escrever x em termos de y usando a primeira equação e o z em termos de y usando a segunda equação, né? Então, 3x menos y mais 3 igual a 0. Isso implica que 3x igual a y menos 3. Então x vai dar 1/3 de y menos 1. Da segunda equação, ó, 3z menos y menos 6 é igual a 0. Vamos isolar o z, né? Então 3z fica y mais 6. Isso implica que o z é 1/3 de y mais 2. Então, um sistema de equações paramétricas para S é x igual a 1/3 de t menos 1, y igual a t, z igual a 1/3 de t mais 2. Então nós temos aqui, ó, as equações de R e de S, né? Bom, olhando ali para as equações de R, nós temos um ponto A de coordenadas menos 1/3, 0, 2/3. E um ponto na reta S vai ter coordenadas menos 1, 0, 2.
Um vetor diretor da reta S, reta R, desculpa, vai ser menos 1/3, 1/3, 1/3. Então, só que eu não vou usar esse cara não, vou usar 3 vezes ele, tá? Então o vetor R vai ser o vetor de coordenadas 1, 3, 1. A reta S tem o mesmo vetor diretor, né? Ó, a reta S, eu vou usar 3 vezes. Qual que é o vetor diretor da reta S? Ó, 1/3, 1, 1/3. Bom, já dá pra ver então que as retas são paralelas, né? Só olhando ali pros vetores diretores. Então olha só. Mas note que tivesse dado diferente, eu não saberia, não teria percebido que deu os vetores RS são paralelos, não teria percebido que as retas são paralelas, tá? Então, é, vamos tentar aplicar a fórmula. Quando você faz R vetorial S, isso. Bom, é óbvio vai dar zero nesse caso, né? Então não dá pra usar aquela fórmula. Então você vai concluir aqui. Daqui dá pra concluir que as retas são paralelas. Só que a gente tinha visto que elas são paralelas porque elas têm o mesmo vetor diretor, né? Os vetores diretores são paralelos. Então, R e S são paralelas. Então a distância da reta R até a reta S é, por exemplo, a distância do ponto A à reta S. Onde A é esse ponto aqui. Que é a mesma coisa que a distância do ponto B até a reta R, tá? Dá no mesmo. Lembrando aula passada, isso aqui, ó, você vai fazer a norma do produto vetorial de BA por S dividido pela norma de S, né? Lembra o ponto que eu estou querendo calcular a distância, ele aparece aqui, né? Você vai fazer o produto produto vetorial que liga o ponto A, né? Que é aquele que eu quero calcular a distância da reta. O produto vetorial do vetor que conecta ali, né? O ponto A um ponto da reta S, tá? Com o vetor diretor da reta S. Calcula a norma desse resultado, divide pela norma de S, tá? Bom, vetor BA então você vai fazer menos 1/3, 0,2/3 menos B menos 1,02. Menos 1/3 menos 1 é 1 menos 1/3, que é 2/3. Segunda coordenada é 0 menos 0 dá 0. A segunda é 2 menos 2/3. Isso é 2 menos 6/3 dá menos 4/3. Tá? Agora tem que fazer BA vetorial S. Então agora vou fazer o produto vetorial entre o vetor BA e o vetor S. Então isso é o determinante entre e o vetor S é 1, 3, 1, tá? A gente deduziu aqui, ó. Na verdade é o mesmo vetor, né? Então lá, no I vai dar 0. Menos 4/3 vezes 3 dá menos 4.
Aí troca o sinal 4, né? J, ó, dá menos 4 terços, menos 2 terços, menos 6 terços, menos 2. Agora no K, ó, vai dar 2 terços vezes 3, 2. Menos 0, então isso aqui dá 2. Vou calcular já a norma dele. A norma de BA vetorial S você vai fazer 4 ao quadrado mais menos 2 quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso dá 16 mais 4 mais 4. Então isso é a raiz quadrada de 24. Então vamos calcular a norma de S. Cadê o S? Tá aqui, ó. É 131. Então isso é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então isso dá 1 mais 9 mais 1. Isso dá a raiz quadrada de 11. Portanto, a distância entre a reta R e a reta S é a distância do ponto A à reta S, que é a norma BA vetorial S, dividido pela norma de S. Então vai dar, pelo que a gente acabou de calcular, raiz quadrada de 24 sobre 11. Tá. Bom, então como eu falei, ó, quando você vem fazer olha as equações, os vetores diretores, eles são paralelos, né? E você consegue ver isso quando você faz a conta aqui, o produto vetorial vai dar zero. Tá? Se o produto vetorial deu zero, você pode concluir que as retas são paralelas. Então, para calcular a distância nesse caso, você vai voltar lá para o caso anterior, lá para dar 2 aulas atrás, né? Uma aula atrás, eu acho. Você calcula a distância fazendo essa conta aqui, tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente volta para calcular, aprender, né? Calcular a distância entre uma reta e um plano, tá? Até lá então.